Em 1224, no topo de uma montanha isolada, um homem coberto de feridas olhava para o horizonte. Suas mãos sangravam, os pés sangravam e o seu lado também sangrava. Ele era o único ser humano na história que carregava no próprio corpo as chagas de nosso Senhor Jesus. Mas como era o filho de um rico comerciante e um jovem que gostava de festejar em Assis, chegou até aqui. Esta é a história de Francisco de Assis, um homem que, ao abrir mão de tudo, tornou-se imortal. No ano de 1181 ou no ano de 1182, nas ruas de Assis, na Umbria italiana, nasceu Giovanni de Pietro di Bernardone. Seu pai era Pietro, era um dos comerciantes de tecido mais prósperos daquela região. Importava seda e brocados da França. Ele vendia luxo para quem podia pagar. Mas quando Pietro voltou de uma viagem da França, ele soube que seu filho tinha nascido. Ele muda o nome do menino, Giovanni, para Francesco, o francês. Esse nome cheirava a dinheiro e prestígio. Francesco cresce esperadamente aquilo que seu pai almejava: festas, roupas finas, música nas ruas à meia-noite, muitos amigos por todas as partes. O jovem que todos queriam ter por perto. Ele sonhava com cavalaria, com batalha e muitas glórias, como ser um herói. Mas a vida tem uma forma estranha de destruir aquilo que você mais ama. Em 1202, Francesco tinha mais de 20 anos. Começou-se uma guerra. Assis e Perugia entraram em conflito. Francesco pegou em armas, sonhava com a glória, mas encontrou a derrota. Na batalha de Colestrada, ele foi capturado. Passou um ano inteirinho como prisioneiro em Perugia. Um ano nas sombras. A doença, a humilhação, o silêncio. Quando voltou para Assis, algo tinha mudado. Aquelas festas já não faziam mais sentido. As roupas finas pareciam vazias. E aqueles risos dos amigos, mas soavam pouco. Ele tentou retomar a vida militar. Em 1205, ele saiu em direção para se juntar ao exército valterbano, mas chegou apenas até Spoleto. E lá, durante uma noite, ouviu uma voz que o acordou. A quem é melhor servir? Ao Senhor ou ao servo? E Francisco retorna para sem batalhas, sem glórias, mas carregado com uma pergunta que não conseguia responder. Mas o que aconteceu em Spoleto naquela noite? Voltaremos a isso. Ele de volta a Assis, Francisco começa a vagar pelas estradas. Ele visitava capelas abandonadas e orava nas ruínas. Um dia ele entrou na pequena igreja de São Damião e aquelas luzes entravam pelas frestas e no altar um crucifixo pintado. Segundo os registros históricos mais antigos, aquele crucifixo falou com ele: Francisco, vai e repara a minha casa, que, como vês, estás em ruína. Naquele momento ele não entendeu nada. Ele pensava que era só uma ordem literal. Pegando os tecidos das lojas de seu pai, vendendo, usa todo o dinheiro. Quando seu pai, Pietro di Bernardone, descobriu e ficou furioso, aí entra o conflito entre pai e o filho, lá na praça principal de Assis. Pietro pega Francisco e arrasta até o bispo Guido para exigir o seu dinheiro de volta. Foi naquele momento, diante de toda a cidade, Francisco faz algo que ninguém esperava naquele momento. O que aconteceu naquele dia na praça mudaria toda a história para sempre. Ninguém que estava naquele momento conseguia esquecer. Naquela praça, diante de várias testemunhas, Francisco olha para o seu pai, depois olha para o céu e começou a se despir de toda a sua roupa, peça por peça, até não restar nenhuma das peças. Naquele momento ele devolve tudo ao seu pai: dinheiro, tecidos, até as roupas, até o seu nome. Até agora chamei Pietro di Bernardone pai, mas de agora em diante apenas digo: Pai nosso que estais no céu.
O bispo Guido correu para cobri-lo com o seu manto, não por escândalo, mas porque reconheceu ali um ato sagrado. Aquele homem que tinha tudo escolheu a não ter nada. E ao não ter nada, ele ficou livre. Mas aquela transformação ainda não estava completa. Em uma estrada perto de Assis, Francisco encontra um leproso. Naquele momento, a sua reação era fugir, como sempre havia feito. Naquela época, os leprosos eram o terror da Idade Média. Mas naquele momento, algo o parou. Descendo do cavalo, caminhou até aquele leproso e o beijou a sua mão. Nos escritos de Francisco, ele disse que este foi o momento em que tudo mudou. O que antes parecia amargo tornou-se uma doçura. Esse beijo foi o sinal que Francisco havia investido completamente a lógica. Com alguns poucos companheiros, ele vai até Roma. Ele queria a aprovação do Papa para sua pequena irmandade. Inocêncio III era o homem mais poderoso da Europa. Ele era responsável por cruzada. Ele excomungou reis e reformou o império. Diante dele aparece um mendigo sujo e descalço. Segundo a tradição, dizem que o Papa mandou Francisco embora e disse: vai se deitar com os porcos. Mas Francisco obedeceu literalmente. Ele volta coberto de lama. Muito bem, diz Inocêncio. Agora vai tomar banho. Se quiser que ouça os seus pedidos, volte limpo. Francisco volta e desta vez o Papa lhe ouve. Naquele momento e naquela mesma noite, Inocêncio teve um sonho. Ele via a grande Basílica de Latrão. É o símbolo do poder da igreja, inclinando para cair. Um homem maltrapilho e um homem pequeno e maltrapilho sustentava com seus ombros. Já no dia seguinte, ele já aprova as regras de Francisco. Neste momento, a ordem dos frades menores já era fundada. Mas os desafios de Francisco estavam longe. O maior ainda estava por vir. Setembro de 1219. Quinta Cruzada estava em andamento. Tinha 2 exércitos prontos para se destruir. Mas Francisco cruza a linha de batalha, sem armas, sem exército, com apenas um frade ao lado. Mas os soldados muçulmanos o capturam, espancaram e o levaram até o sultão Malek, diante do homem mais temido pelas cruzadas. Francisco não faz nem propõe tratados. Ele oferece algo mais radical. Quiseres provar a verdade do Evangelho, estou disposto a entrar em uma fogueira. A prova de fogo não acontece, mas o sultão fica tão impressionado com a coragem de Francisco, que o tratou com honra e deixou ele partir em paz. Aqui ele planta a semente do diálogo interreligioso. Os franciscanos têm presença nos lugares santos até hoje, graças a essa visita de Francisco. Francisco não conquista o sultão com a espada, conquistou pela sua disposição para morrer pela sua fé. Em setembro de 1204, Francisco já se encontra doente, quase cego, os olhos destruídos pela tracoma, seu corpo por anos de penitência. Ele sobe ao Monte Alverne para um retiro de 40 dias e vai sozinho em oração constante. Então ele tem uma visão. Serafim com 6 asas, crucificado, desce em direção a ele. Quando a visão terminou, Francisco olha para as suas mãos. Havia feridas nas mãos, nos pés e no lado. Aí estava as 5 chagas de Cristo. As fontes históricas de Tomás, Celano e São Boaventura descreve com detalhes técnicos que os cravos não eram apenas marcas na pele, era protuberância de carne, escuro que parecia o ferro. A dor era imensa. Francisco tornou-se o primeiro estigmatizado da história, um alto Cristo. Tudo para esconder suas feridas. Ele usava peles de animais nas mãos e meias bebidas em sangue para cobrir os pés. Ele temia que visse e julgasse como orgulho espiritual. Como um homem quase cego e seu corpo em ruínas, pôde escrever o hino mais belo da história. Em 1225, no jardim de São Damiano, Francisco sofre intensamente uma infestação de rato, dor nos olhos e o corpo destruído. E naquelas condições impossíveis, compôs o Cântico das Criaturas. Louvado seja meu
Deus por todas as criaturas, especialmente o Senhor, Irmão Sol, e a Irmã Lua e as estrelas, um hino de alegria, escrito na maior dor. Considerado o primeiro grande texto da literatura italiana. Em 3 de outubro de 1226, Francisco sentiu que o seu fim estava próximo. Ele pediu para ser levado até Porciúncula, pequena capela onde tudo tinha começado. Ele pediu para ser colocado sobre a terra nua. Se despiu das suas vestes. É um ato de fidelidade à pobreza que amará a vida inteira. Pediu que lesse o Evangelho de João e os irmãos cantavam o cântico das criaturas. Então, embora fosse noite, um bando de cotovias pousou no telhado da capelinha. As cotovias são pássaros que amam a luz do dia e nunca andam à noite. E elas cantavam em círculo e celebrasse uma passagem. Até os pássaros que Francisco amava foram se despedir. E o que ficou para o mundo? Em 1228, apenas 2 anos após a sua morte, foi canonizado. A Basílica de Assis foi erguida em sua honra. Giotto imortalizou a sua vida em 28. Afrescos que mudaram a sua arte, a arte ocidental para sempre. A ordem dos frades menores espalhada pelo mundo. Hospitais, escola e missões. O menino do tecido tinha reformado a igreja, não com decreto, mas com exemplo. E o presépio de Natal? Aquela tradição que toda família faz em dezembro. Foi Francisco que inventou. Ingresso no Natal de 1223. Existe uma história que Francisco contou ao Frei Leão ao fim da sua vida. Leão pergunta onde está a perfeita alegria. Francisco responde com uma cena improvável. Chega em casa no inverno, cansado e coberto de neve, e bater na porta e ser rejeitado pelos próprios irmãos, impostor e ser expulso. Suportar tudo isso com paciência e amor, está a perfeita alegria. O homem onde encontrou a alegria, onde ninguém procura, se tornou poderoso ao se tornar servo. Talvez seja por isso que, 8 séculos depois, o mundo ainda pronuncia o seu nome, São Francisco de Assis, 1181 a 1226. Agora você imagina um santo, este homem que passou por tudo isso e se tornou santo. Então para cada um de nós não é impossível, tudo é possível com o amor de Deus e perseverança. Se você gostou dessa história, deixe o seu like, curta, comente e compartilhe, para que possamos trazer mais conteúdo sobre a história de nossos santos, da nossa Igreja Católica. Eu sou o Francivan.